Você sabia que enquanto as testemunhas de Jeová sofreram uma perseguição brutal no Malawi nos anos 60, a organização Torre de Vigia agiu de maneira completamente diferente no México, onde seus membros conseguiram evitar o serviço militar pagando uma taxa? A incoerência entre essas duas respostas gerou um intenso debate sobre a verdadeira postura da Torre de Vigia em relação à sua neutralidade religiosa. O que está por trás dessas ações aparentemente contraditórias? Neste vídeo, vamos explorar as escolhas que a Torre de Vigia fez em dois contextos históricos distintos e como elas levantam sérias questões sobre os valores e a ética da organização. Através de uma análise profunda desses dois eventos, vamos entender melhor como a organização lidou com a neutralidade, a política e os direitos de seus membros. Malawi. A repressão implacável e a falta de apoio. O contexto político de Malawi na década de 1960. Malawi, na década de 1960, estava em um momento crucial de sua história. O país havia conquistado sua independência do Reino Unido em 1964. Mas a transição para uma república democrática logo se deu sob um regime autoritário, liderado por Hastings Kamuzu Banda. Ele implementou um governo extremamente repressivo, que exigia total lealdade ao Partido Unido de Malawi e à sua administração, incluindo a exigência de registro obrigatório para todos os cidadãos. Para as testemunhas de Jeová, que seguem princípios de imparcialidade política e se recusam a se envolver em qualquer forma de política, a imposição de tal regra representava um grande dilema. A postura das testemunhas de Jeová era clara. Eles não se envolvem em atividades políticas, não juram lealdade a bandeiras ou governos, nem participam de processos eleitorais. Essa posição estava em conformidade com suas crenças religiosas, que enfatizam a lealdade exclusiva a Deus e ao seu reino. A reação do governo e a perseguição aos fiéis. Em resposta à recusa das testemunhas de Jeová de se registrarem como membros do partido governamental, o governo de Malawi passou a adotar uma postura extremamente punitiva. Os membros da organização foram alvos de perseguição implacável, incluindo prisões arbitrárias, torturas e até mortes. A Torre de Vigia, ao perceber a gravidade da situação, fez uma chamada internacional para que se fizesse mais pressão política sobre o governo de Malawi. No entanto, o apoio da organização àqueles que estavam sofrendo foi, em muitos casos, limitado. A falta de apoio direto e contundente aos membros que estavam sendo torturados ou mortos gerou indignação, especialmente entre aqueles que esperavam uma reação mais enérgica da liderança da Torre de Vigia. Durante esse período, não houve intervenções significativas da organização que resultassem em melhorias substanciais na situação dos fiéis em Malawi. A postura da Torre de Vigia em relação à crise foi amplamente interpretada como uma defesa rígida da neutralidade política, ao custo do sofrimento de seus membros. México. A concessão ao sistema militar. O contexto político e legal no México. Enquanto as testemunhas de Jeová estavam sendo perseguidas em Malawi, a situação no México era radicalmente diferente. Durante as décadas de 1960 e 1970, o governo mexicano impôs leis que obrigavam os homens a prestarem o serviço militar. Embora o México fosse uma nação independente e com um sistema legal menos repressivo do que o de Malawi, o serviço militar obrigatório era um problema para os membros das Testemunhas de Jeová, que, novamente, se recusavam a se envolver em conflitos armados devido às suas crenças religiosas. No entanto, o governo mexicano oferecia uma brecha legal. Os cidadãos poderiam se isentar do serviço militar se pagassem uma taxa. Essa possibilidade foi aproveitada por muitos membros das Testemunhas de Jeová que pagaram para evitar o serviço militar. A Torre de Vigia, ao perceber essa brecha, não apenas aceitou a solução, mas a incentivou de certa forma, orientando seus membros a utilizarem a legalidade mexicana para obter a dispensa. A flexibilidade da Torre de Vigia
e as críticas. Essa postura pragmática da Torre de Vigia em relação ao pagamento da taxa de isenção do serviço militar no México gerou uma série de controvérsias. A organização foi acusada de contradizer seus próprios princípios ao permitir que seus membros comprassem sua neutralidade religiosa. Essa flexibilidade em um contexto legal contrastava de maneira marcante com a rigidez demonstrada em Malawi, onde a organização se recusou a comprometer seus princípios, mesmo diante da violência extrema. Enquanto as testemunhas de Jeová em Malawi pagaram um preço alto por sua recusa em se envolver politicamente, os membros no México pareciam ser beneficiados por um sistema que contornava a necessidade de enfrentamento direto. A reação da Torre de Vigia no México foi interpretada como uma tentativa de preservar os membros dentro do sistema sem colocá-los em risco, mas ao mesmo tempo levantou questões sobre a verdadeira aplicação de seus princípios. Incoerências e contradições. A neutralidade religiosa. A postura da Torre de Vigia em Malawi. Princípios intransigentes. Em Malawi, a Torre de Vigia manteve sua postura rígida. Quando confrontados com a perseguição, os membros da organização não foram apoiados de forma substancial pela liderança internacional da Torre de Vigia. Embora a organização tenha condenado as ações do governo malauiano, as críticas não foram acompanhadas de uma resposta prática eficaz. A recusa em permitir qualquer tipo de adaptação ou compromisso, como aconteceu no México, resultou em um sofrimento extremo para muitos. Em muitas partes do mundo, as testemunhas de Jeová são admiradas por sua resistência em situações de perseguição, mantendo-se firmes na fé. No entanto, em Malawi, a postura da Torre de Vigia foi vista como uma falha, já que poderia ter tomado ações mais diretas, como o fornecimento de apoio internacional, ajuda humanitária ou pressões políticas mais contundentes sobre o regime. A organização pareceu mais preocupada em manter sua posição de neutralidade absoluta do que em proteger a vida e o bem-estar de seus membros. A flexibilidade da Torre de Vigia no México. Pragmatismo ou trapaça? No México, a situação era distinta, mas a solução oferecida pela Torre de Vigia foi igualmente problemática. A organização sugeriu que seus membros utilizassem o sistema legal para evitar o serviço militar, em vez de adotar uma postura de resistência total, como fez em Malawi. Essa flexibilidade foi vista por muitos críticos como uma trapaça da neutralidade religiosa. A Torre de Vigia se curvou ao sistema legal mexicano, permitindo que seus membros pagassem para evitar o serviço militar, uma ação que parecia contradizer a ideia de um comprometimento irrestrito com os princípios religiosos. Essa flexibilidade gerou um contraste nítido com a postura em Malawi, onde qualquer forma de adaptação ou compromisso foi rejeitada. O fato de a Torre de Vigia permitir um sistema em que os membros pagavam para evitar o serviço militar, enquanto em Malawi não houve qualquer tipo de concessão, gerou um debate sobre a verdadeira natureza da neutralidade da organização. Para muitos, isso parecia ser um exemplo claro de pragmatismo institucional, onde os interesses da organização se sobrepuseram aos princípios de fé dos membros. A falta de coerência moral. A maior crítica à Torre de Vigia nestes dois casos é a falta de coerência moral. Em Malawi, a organização não fez um esforço substancial para aliviar o sofrimento de seus membros, mesmo sabendo das condições extremas a que eles estavam sendo submetidos. A postura inflexível adotada pela Torre de Vigia em relação à neutralidade política gerou sofrimento, mas, ao mesmo tempo, ela foi vista por muitos como uma fidelidade pura à sua fé. No entanto, no México, a organização adotou uma abordagem muito mais flexível, o que levantou a questão de até que ponto a neutralidade religiosa deveria ser aplicada. Em ambos os casos, a Torre de Vigia falhou em ser transparente sobre as suas razões para adotar tais posturas,
A falta de uma justificativa sólida para a diferença de abordagem entre Malawi e México gerou desconfiança. Para muitos ex-membros e críticos, a Torre de Vigia estava mais interessada em proteger sua imagem institucional e evitar conflitos com governos locais do que em seguir seus próprios princípios de fé de maneira consistente. O impacto nas testemunhas de Jeová. A organização não só falhou ao não proteger adequadamente seus membros em Malawi, mas também ao permitir que, em México, seus fiéis adotassem um caminho que poderia ser visto como uma violação de seus próprios princípios. Para muitos testemunhas de Jeová, essas incoerências minaram a confiança na liderança da organização. As críticas mais severas argumentam que a Torre de Vigia usou suas regras de neutralidade de maneira seletiva, e isso prejudicou a integridade de suas doutrinas. O estudo das incoerências da Torre de Vigia, no que se refere à sua postura em Malawi e México, revela um padrão de comportamento que coloca em questão a verdadeira natureza de seus princípios de neutralidade política. Em Malawi, a organização demonstrou uma postura rígida e sacrificante, enquanto no México, a abordagem foi mais flexível e pragmática, permitindo que seus membros pagassem uma taxa para evitar o serviço militar. A análise desses dois eventos levanta sérias questões sobre a ética e a moralidade da Torre de Vigia em suas interações com os governos. Ela também aponta para a falta de transparência e coerência nas decisões tomadas pela organização, que muitas vezes pareceu priorizar seus próprios interesses institucionais em vez dos princípios religiosos que prega. O legado dessas incoerências continua a ser um ponto de crítica, tanto para os membros atuais quanto para os ex-membros da organização.